Vamos conversar um pouco sobre alquimia, sobre um autoconhecimento e um caminho que você possa desenvolver sozinho, sozinha. Todos nós temos uma capacidade muito grande, mas que basicamente, né, ela não é usada, não é desenvolvida, né? Então, as pessoas deixam, né, de realizar coisas, né, de verdade fazer aquilo que veio fazer, conhecer um pouco mais como tudo funciona, porque não tem ideia disso, né? Então, assim, o conhecimento clássico, né, as escolas desde do princípio, né, ninguém aprende a lidar com dinheiro, ninguém aprende mostrar um caminho ou até um ofício, né? Para que a pessoa comece, né, a criança, enfim, ter atenção com a vida. E aquilo vai amadurecendo, né, para poder chegar um momento que está preparado, preparada para o mundo externo, mundo fora, sem ter que depender de família, de ninguém, né? E hoje basicamente é totalmente ao contrário disso. Então, assim, você aprender matemática, português, línguas, enfim, tudo que a escola ensina é um caminho. E é claro. Agora, por que não a lida com o financeiro, com o dinheiro? Como é que eu posso prosperar? Como é que eu posso atrair? Como é que eu posso ter? Como é que eu posso manter isso, né? Quando você compreende que existe um mundo muito maior do que aquilo que você vê, né? Você consegue percorrer aí uma estrada de 1.000 quilômetros à noite, com um carro com os dois faróis ligados, que você alcança aí 30 metros de visão, mas você percorre os 1.000, né? Então eu não tenho que enxergar no final da estrada para saber que está lá ou que eu vou chegar lá. Simplesmente o que eu vejo é o suficiente, né? Mas eu tenho que ter ideia que tem muito mais coisa do que eu vejo, muito além, né? E eu posso, com essa percepção, começar a ter uma vida muito diferente. E se você tivesse um caminho, uma aula, alguma coisa, um curso que te mostrasse tudo isso junto, que você se reestruturasse e que você entrasse em equilíbrio com você mesmo, você consegue melhorar o corpo por respiração, por uma série de fatores, consegue melhorar a vida ao redor pela boca, pelo verbo, pela atenção e conhecendo como este mundo funciona. Então, o conhecimento que você adquire com a escola, com faculdade, qualquer outra coisa, ele melhora, porque você agrega, né, uma força nisso. E, naturalmente, você começa a melhorar. Quando eu começo a compreender como esse mundo funciona aí fora, tudo aquilo que é meu, ele começa a se encaixar. E, naturalmente, a vida começa a melhorar porque eu começo a descobrir coisas que eu não tenho ideia que existiria ou que fosse assim. Então eu começo a abrir uma porta de um caminho que eu começo a ver muitas possibilidades, muitos caminhos para que eu possa colocar em prática e até mudar alguma coisa que eu até pensava em fazer e melhorar, ou até fazer alguma coisa que eu não tinha nem ideia de fazer. Quando você faz um movimento, né, tudo que está ao redor se movimenta com você. E quando eu coloco foco, coloco uma ideia adiante e eu imagino ela, em algum momento eu começo a atraí-la para mim e eu também vou de encontro para isso. Então eu acelero o processo e eu faço a coisa acontecer, a coisa se realizar, né? Então é um convite, né? Dia 27 de agosto agora a gente tem a primeira aula, são 5 aulas do curso dos 4 verbos, onde você vai
aprender a lidar com esse universo aí fora, não visível, né? Trazer, que a gente chama de alma do mundo, trazer esse conhecimento para você, as coisas, enfim, tudo, e você começa a se realizar e levar um caminho melhor adiante, né? Então, assim, a humanidade, ela tem uma ideia muito lógica das coisas, muito racional, né? E quando você começa a observar alguma coisa fora da casinha, fora da curva, né? Você começa a ver o mundo diferente, você tem uma possibilidade muito maior de tudo. Você não fica limitado naquilo que dizem que é, ou aquilo que mostram, ou aquilo que você vê, mas sim naquilo que você passa a crer. E tudo isso começa a vir até você naturalmente, só porque você crê naquilo, né? Então, o humano, ele pode ir adiante com qualquer coisa, desde que ele creia naquilo, quando ele tem convicção naquilo que ele busca, né? E hoje a humanidade, uma parte dela, não tem convicção disso, não crê naquilo que quer, simplesmente me empurra com a barriga e vai tocando, né? Então, quando eu começo a fazer os movimentos, é claro, eu me destaco, vou adiante e a coisa começa a funcionar. Então você vê que existem oportunidades onde ninguém enxerga, você vê caminhos que ninguém enxerga, você vê luz onde todo mundo vê escuro. Enfim, você começa a ver o mundo diferente, porque você passa a enxergar como deveria ver, né? Porque a percepção é isso, aprender a ver como deve ser visto, não o que se enxerga. Aprender a ouvir o que deve ser ouvido, não o que se escuta. Não é isso? Então, quando nós começamos aí colocar isso em atenção, colocar isso adiante, as coisas começam a se encaixar e a vida começa a ficar bem diferente. Então, assim, dentro da numeração, né, os números, os primeiros 9 números, é uma caminhada, né, do primeiro movimento, do 1, né, que representaria a questão masculina, o 2 o feminino, e o terceiro seria o filho, a junção do 1 e 2 tem a criação, tem o filho, né? E para que essa família, esse homem, essa mulher funcione, né? Tem o filho, tem que trabalhar, que é o número 4, a organização, a construção disso. E aí chega-se ao 5, que traz aí a questão de não estar preso a nada nem a ninguém, uma questão de equilíbrio, de lazer, de movimento, de negócio, oportunidades. E quando eu passo para o 6, eu constituo uma ideia de família e passo a entender que quem está ao meu redor também é minha família, né? A família é o meio que nos cerca, né? Então, muitas pessoas se dão muito melhor, às vezes, com amigos, conhecidos, até desconhecidos, ou pessoal do trabalho, do que a própria família, né? Então, com isso, eu chego até o número 7, que é a questão da espiritualidade, o conhecimento espiritual, né? Aprender a conhecer como o mundo funciona. E aí eu atinjo o 8, que é o infinito, onde eu tenho encontro com as possibilidades, né? Tudo acontece muito bem, o que está em cima como o que está embaixo, o que está embaixo como o que está em cima, e a coisa funciona muito bem. E aí chegamos ao 9, que é aquela pessoa que busca conhecimento, que ela quer andar, que ela quer conhecer as coisas, quer ir adiante. Vamos lá. Então o que acontece? Quando eu começo a estudar, começo a levar isso à frente, eu acabo vivendo esses 9 números, de alguma maneira, e eu começo a favorecer 27 pessoas que estão sempre mais próximas de mim, porque o 3 é a criação e o 9 somos nós próprios. 3 vezes 9 é 27. Então, quando você entra numa padaria para tomar café, quando você vai num comércio, está na rua, está no seu apartamento, na sua casa, os 27 mais próximos estão recebendo tudo aquilo que você oferece. Sua energia, a questão do bem-querer, a questão de não fazer o outro que não quer a si próprio. Enfim, você começa a mudar a sua estrutura e essa estrutura vibra e favorece os outros. E acontece de muita gente melhorar só porque você está perto. Não é aquilo que dizem, o cara é pé de coelho, né? Uma maneira de dizer, né?
ou às vezes uma pessoa que ela é indesejável, quando ela chega, ela fala, puta, olha quem está chegando aí. Então, assim, você passa a ser aquela pessoa que leva uma luz diferente, uma ideia diferente para as pessoas, só de você estar ali, só em movimento. É assim que podemos melhorar aí as pessoas, os caminhos, os lugares, só de você estar presente, né? Estar caminhando pela rua, dirigindo seu carro, enfim, não importa. Dentro de um ônibus, de um avião, de um metrô, de um trem. É uma coisa muito natural, né? Então o conhecimento, de tão simples que ele acaba assustando. Fala, poxa, mas será que é tão fácil assim? Claro, porque é natural. É uma natureza humana de favorecer. Quando começa a ter contato com este mundo externo, né? E trazê-lo para dentro, então você concentra aquilo e projeta. Então de fora para dentro eu sei, eu conheço, de dentro para fora eu crio, eu realizo. E assim as coisas vão se encaixando e devagarinho as coisas vão acontecendo, tá? Então você vai aprender a lidar com os 4 elementos, as estações, com as luas, né? Enfim, você vai ter uma ideia de tudo como o mundo funciona, né? Toda a construção. E é claro que isso reflete no seu bolso, no dinheiro, no relacionamento, família, trabalho, profissão, tudo isso vai melhorando, porque você passa a se encaixar naquilo e olhar tudo com os olhos diferentes, né? Sem críticas, só com caminhos construtivos. Você consegue ver uma coisa que você via um tempo atrás, que você sentia uma ideia negativa, você consegue ver o lado positivo daquilo. Quando a percepção se abre, os véus começam a ser tirados, você começa a ver tudo diferente, né? Simples assim. Então tá aí o convite, né? Dia 27 de agosto, né? Principiamos a primeira aula às 9h30 da manhã, são 5 domingos, uma vez por mês apenas, 2 horinhas. Mesmo quem está longe, faz um bate-volta, né? E aproveita a oportunidade de construir esse caminho, ter contato com o autoconhecimento e transformar a vida. E são apenas 5 meses, uma aula por mês de 2 horas. Bem tranquilo, você pode se programar para isso, ajeitar aí, fazer sua aula e alinhar suas coisas, né? E se preparar para principiar um próximo ano melhor ainda, já com mais capacidade, com mais conhecimento, com mais ideia das coisas, né? Poder fazer as coisas vibrarem para você e não você ter que ir buscar as coisas, né? Fazer os movimentos, tudo começa a vir até você, se você muda todo o caminho da coisa. Tá bom, gente? Tá aí o convite. Quero agradecer pela atenção de vocês aí, espero que tenham gostado e vocês vão ficarem surpresos, porque é uma ideia de um caminho muito simples, onde você consegue, é claro, com prática, com atenção, você consegue transformar muita coisa e melhorar muita coisa, e é claro, e atingir aí todos os seus objetivos, metas, ideais e assim por diante. Tá bom, gente? Muito obrigado e até dia 27 de agosto, nesse grande movimento aí dos 4 verbos. Saber, querer, ousar e calar. Um beijo, muito obrigado. Obrigado por tudo, obrigado mesmo.